na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas. Jesus, cumprimentamos os queridos irmãos com doce, amada paz do Senhor. Gostaria de iniciar mais um programa da Superintendência da Juventude com as minhas irmãs Grace, Natiele. Nós fazemos parte da Juventude da Sede Internacional e o nosso tema de hoje vai ser sobre desobediência e obediência. Queridos irmãos que estão nos acompanhando, convido cada um de vocês a usarem os seus celulares como um canal de bênçãos neste momento, que vocês venham a compartilhar e chamarem mais pessoas para serem edificadas conosco. Paz do Senhor, irmã Graça. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã Natiele. Paz do Senhor, irmãs. Gostaria de pedir para a irmã Graça fazer uma oração por nós. Vamos orar. Deus poderoso, te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou para dividir a Tua palavra, Senhor, para conversar sobre a Tua palavra, Deus Santo. O Senhor sabe quem está assistindo hoje. Eu peço que essa palavra toque o coração, Senhor, de todos que vão assistir e que possam participar, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor quer que transmitimos, Senhor Jesus Cristo, pela Tua graça. Nós estamos aqui por misericórdia, Senhor, e nós queremos participar do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a transmitir essas palavras como o Senhor quer. Em nome de Jesus Cristo, toma controle desse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto vocês usam deste tempinho, nós vamos chamando um louvor. Aproveitem e chamem o máximo de pessoas para serem edificadas conosco. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Assim como exibisse tu glória ante principados e potestades, tomando tu lugar, tu los despojaste. Hazlo otra vez, como aquel día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí, oh tu gloria, oh
te sorprenderá lo que lo harán ti. No podrás dormir, tendrás que despertar, porque esta es su gloria. Caminarás, operarás en lo sobrenatural, porque esta es su gloria. Esta es su gloria. Hablarás y verás lo sobrenatural, porque esta es su gloria. Esta es su gloria. Recibirás, ministrarás en lo sobrenatural, porque esta es su gloria. Ay, esta es su gloria. Exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, oh, tu gloria. Exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, oh, tu gloria. Exhibe tu gloria en mí. Oh, tu gloria, oh, tu gloria. Aleluia, manifesta a tua glória sobre nós, Senhor. Manifesta o teu mover sobre nós. Aleluia, que possamos ministrar nessa noite, porque esta é sua glória. Que possamos falar sobre ti nessa noite, porque esta é sua glória. Urabaldarabadai. Te surpreenderá com o que ele fará em ti. Não poderás dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural. Te surpreenderá com o que ele fará em ti. Tu não vai dormir, vai ter que despertar, porque esta é sua glória. Caminharás, operarás no sobrenatural, porque esta é sua glória. Esta é sua glória. Falarás e tu verás o sobrenatural, porque esta é sua glória. Esta é sua glória. Receberás, ministrarás no sobrenatural, porque esta é sua glória. Geração eleita. Voltamos então, depois de um hino abençoado, depois de um culto abençoado que nós acabamos de sair. Sim. Totalmente edificados, né? Querendo ser sal na vida de alguém. E que o Senhor nos dê graça nessa noite. Se a irmã Natiele quiser ler o nosso texto referência, pode ficar à vontade. Amém. Vamos estar lendo então, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que palavra linda, né? Uma breve meditação que o mundo hoje em dia ele não consegue olhar nada além do que está diante dele, entendeu? Do seu próprio umbigo, né? E esse é o caminho da derrota, esse é o caminho da perdição,
E nós que temos a lei, a graça, a misericórdia, o amor de Jesus que nos encontrou e que nos libertou dessa vida que o mundo vive, nós conseguimos olhar para as coisas com uma maneira diferente, né? Sim. Com uma visão que é só Jesus para nos dar. É verdade. Então, é algo muito complexo isso, né? A gente olhar as coisas, talvez as pessoas não entendam a maneira que a gente olha, a nossa maneira de ver a vida, de enxergar Sim. as coisas. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele vem e ele nos dá ele arranca aquela faixa que estava sobre os nossos olhos, ele destrava a nossa boca, que só falava das mesmas coisas, como se fossem pessoas programadas, né? O mundo, ele nos programa, ele nos deforma de uma maneira que parecem robôs vivendo no automático, sem nem perceber, sem nem conseguir captar aquilo que está acontecendo, né? Então é algo bem complexo isso daí. E nesse mesmo sentido que tu falou, a Bíblia nos chama como o nosso homem velho chamava de filhos da desobediência. Então, éramos filhos da desobediência até que Jesus nos encontrou, até que Jesus nos redimiu, pagou um preço caro para que nós possamos virar esses filhos da obediência, porque com Deus o quadro da pessoa que estava no mundo muda. Então, o que é lógico? O filho que era filho da desobediência antes se torna filho da obediência. E onde entra o problema é quando o filho da desobediência é salvo e continua no mesmo caminho da desobediência. E é um caminho de desgraça, né, minhas irmãs? Que nós, né, outrora estávamos lá. E nós, muitas vezes, até vocês aí em casa, se vocês pararem um pouco para refletir sobre isso conosco, sabe? Quantas pessoas nós convivemos no dia a dia e nós conseguimos ver os frutos horríveis, o que aquelas pessoas têm se alimentado no dia a dia, o quanto a desobediência, né, ela vem a estragar a nossa vida, a estragar a nossa história, aquele projeto ideal que Deus tem para nossa vida. É verdade. Mas Deus é fiel e justo e ele nos alcança e ele faz com que a gente tenha essa visão de que nós não devemos ficar nos olhando, nos enxergando. A gente tem que enxergar o que Deus quer de nós, aquilo que Ele tem para nós. E o povo de Israel, ele tinha as leis, eles sabiam os frutos da obediência e da desobediência, né? Deuteronômio 28, se eu não me engano. Fala ali as bênçãos, inúmeras bênçãos que nós iremos receber se nós formos obedientes. E a quantidade de desgraça que vem e traz, e não só para nós, mas para toda uma estrutura que vem atrás de nós, toda uma família, todo um legado geracional que vem acarretando, né, os frutos da desobediência e o quanto é ruim, né? E a gente vai conversar sobre isso, né? Tem exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus, as consequências que eles tiveram, porque sempre a desobediência sempre vai ter uma consequência. Então, eu acho que a gente não pode passar sem falar mais ou menos um significado da obediência. O que é obediência? Talvez alguém está nos assistindo não sabendo o que é isso. O que anotamos sobre a desobediência,
é a falta intencional, é uma transgressão a uma ordem ou é um jeito de contrariar uma autoridade. Nesse caso, a autoridade seria Deus. Deus, na sua palavra, nos fala, vou dar um exemplo na Natiele. Natiele, não faça isso. E a Natiele sabe que ela não deve fazer. Aí que entra a desobediência. O caso da desobediência não é qualificado de desobediência quando a pessoa não sabe. A pessoa é ignorante, ela não sabe que essa prescrição foi dada na Bíblia. Mas a partir do momento que a pessoa leu a Bíblia, a pessoa conheceu o mandamento de Deus, que é para fazer alguma coisa e a pessoa não faz, o crente não faz, aí que entra a desobediência. A Natiele queria falar alguma coisa, né? Eu, por alguns anos, fui desobediente, né? Como a maioria sabe, 10 anos eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, né? Por desobediência, né? Não, enfim, vários fatores, né? Retornei agora, no passado. Agora vai fazer, em agosto faz 1 ano. E eu tive as consequências das minhas escolhas. E só por Deus eu tô aqui hoje, porque a consequência da escolha que eu fiz poderia ter me levado à morte. Se não fosse por Deus, eu não estava aqui hoje. Então, é muito importante essa questão, assim, né? Sim. Da obediência. Segunda-feira, eu fui ler a Bíblia, daí eu tô lendo Atos, né? Atos dos Apóstolos. Aí eu fiquei pensando, não queria ler, alguma coisa me tirava daquilo ali. Daí eu comecei a folhear a Bíblia, assim, aí eu olhei, assim, Tiago. Daí eu disse, vou ler Tiago. Tem 5 capítulos, dá um para cada semana, vou ler bem tranquilo. Tá, e aí eu peguei e fui ler. Deus começou a falar muito comigo nessa palavra aqui do Tiago 1:22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. E aí eu tive uma experiência incrível com Deus, que muitos já tiveram, mas eu nunca tive. Então, pra mim, foi espetacular, assim. Eu me ria sozinha em casa, sabe? Depois que eu li. Daí eu li a palavra, anotei minhas coisinhas. Quando eu fui deitar pra dormir, eu peguei o Kindle, aquele, né, pra leitura. E aí eu tava lendo um livro, e aí passei pro próximo capítulo. Era bem a passagem, essa passagem. E eu comecei a me rir sozinha, assim, ai, Deus, não acredito. E é uma coisa incrível pra mim, porque eu nunca tinha passado por isso. E eu senti uma alegria imensa, assim, tão grande, uma experiência tão boa pra mim, que, ficou marcado, assim, sabe? Então, como é bom a gente obedecer, não só ouvir aqui, mas praticar tudo. E a gente, quando aprende, assim, quando ouve a palavra, quando ouve os estudos, quando lê e não pratica, automaticamente a gente já tá se tornando uma pessoa desobediente, porque a gente sabe, Deus tá falando ali. Deus fala na palavra, fala, né, de inúmeras formas. E a gente tem que ouvir e tem que praticar aquilo que a gente está sendo ensinado, né? Então, tremendo, né? Tremendo. Eu tocou um ponto sobre o fato que Deus fala com a gente não somente com a palavra, tem a palavra de Deus, e também nós temos o Espírito Santo. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência de Deus falar contigo sobre alguma coisa específica. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo ali, vai lá dar uma palavra para essa pessoa, e você começa a reter aquela palavra, ou por vergonha, ou alguma razão qualquer, e você se recusa de fazer aquilo ali. E eu tive essas experiências, por exemplo, de Deus falar comigo para ir e falar com alguém sobre alguma coisa que Deus queria comunicar com essa pessoa, e eu retendo a palavra de Deus dentro de mim, e porque eu estava com vergonha ou tinha alguma outra coisa. Mas a consequência disso é uma tristeza muito profunda. Se tu sente que o Espírito Santo não aprovou aquela ação tua, tu sente na hora que Deus não se agradou disso. E o mais incrível é quando tu vê que uma outra pessoa se deixou tocar por Deus e foi naquela mesma pessoa que tu teria que falar. Isso aconteceu tanto comigo, infelizmente. Até eu aprender que é verdade, a gente acha que a voz, minha voz. É minha voz, com certeza. Mas quando alguma coisa começa a insistir, saiba que não é tua voz. Que tremendo, é a voz de Deus.
A voz de Deus e ver a pessoa, outra pessoa falar com aquela pessoa que teria que falar, dá uma tristeza tão grande que tu fica assim, na hora tu começa a te arrepender. Deus me perdoa porque eu não fui lá, eu teria que ir, mas eu não fui. Isso é um aprendizado para as próximas vezes, temos que reconhecer a voz de Deus, saber distinguir a voz de Deus da nossa voz. Daí que nós vamos tomar o passo certo de obedecer, em vez de se recusar a fazer. Nós temos que estar sempre atentos, né? Porque a irmã Natiele estava atenta ali, né? Ela achou que não, continuou e Deus foi lá e o Espírito Santo, ele testifica, né? Ele confirma que é ele mesmo e que ele quer falar sobre aquilo. E muitas das vezes a gente se sente mesmo mal quando, né? Vai, não vai, não vai. E Deus, ele não deixa de fazer porque a gente não quis. A gente só perdeu a oportunidade de ter sido instrumento de Deus. E Deus, ele tem todo um cuidado de nos mostrar, de dar sinais, de nos direcionar aquilo, né? A fazer aquilo. E muitas das vezes nós ficamos receosos, sem entender se é nós, se é Deus. E enquanto o nome de Deus pode ser glorificado através de nós devemos sempre ir. É verdade. Sabendo e crendo que Deus, ele vai encher a nossa boca. Ele vai tocar exatamente naquilo que aquela pessoa precisa. Então, é bem... Esse final de semana passado que passou, aconteceu algo muito fora do comum, assim, né? A irmã Natiele passou mal, deixa eu dar um testemunho nosso. A irmã Natiele passou mal aqui na sede e ela queria ir pra casa. Eu disse, não, Nath, a gente não vai pra casa. E nós estávamos indo pra um lugar e a Nath começou a passar muito mal. E ela falou assim, vamos pra casa. Eu disse assim, não, vamos pro hospital então. E ela falou assim, tá, então vamos. E daí a gente pegou e foi pro hospital. Chegando no hospital, quando nós estávamos andando pelo pátio do hospital, uma voz assim no meio do escuro falou assim, ô guria. E daí a Nath, branca assim, pálida, né, passando mal. Sim. E eu olhei pra ela, eu olhei pra trás. E daí a menina falou bem assim, uma mulher, né, olhou pra nós e falou assim, ô guria, tu pode me fazer um favor? E eu disse, posso? E daí eu olhei assim pra Nath, e a Nath, sim. E ela, tu pode orar por mim? E daí eu disse, claro! Aí cheguei perto dela, a Nath foi assim, tava né? meio ruim, mas tava ali, e né? nós começamos a conversar com aquela menina, ela contou que ela era desviada, né? E eu falei assim, me conta a tua história. Ela foi falando assim, ela falou assim, daí aconteceu isso. Eu me disse, tu caiu? E ela, não, eu não caí, eu me joguei. E eu, misericórdia, ela, E a minha vida foi por água abaixo. E a gente começou a escutar os frutos da desobediência daquela mulher ali no pátio do hospital. E nós acabamos, através do sofrimento da Nath, o nome de Deus, ele foi glorificado. Glória a Deus. E acabou no final todo mundo chorando, todo mundo orando. E a Nath estava bem, e ela falou assim, vamos embora, porque a gente já fez o que tinha que fazer aqui, né? Era o objetivo de Deus. E daí a menina falou sobre o esposo dela, né? E ela falou assim, tu acha que Deus tem um plano na vida dele? E eu disse assim, acho que sim, mas eu também creio que que tu precisa tomar uma posição na tua vida, tu precisa parar de ser assim, desobediente. E ela conversando com a gente, pegou e falou assim, mas o que tu acha? Eu disse assim, posso ser verdadeira contigo? Ela disse assim, pode. Eu disse, então tá, então assim, já que tu disse que eu posso falar a verdade, vamos ser franco, a gente já tá conversando aqui faz horas, né? Tá todo mundo rindo, chorando e, né? Vamos falar então. Jonas, quando ele quis fazer a vontade dele, ele foi desobediente
ele foi, né, queria ir para Tarsis, e ele acabou pegando o barco e aquele mar se agitou, a fúria que parecia que ia estourar e arrebentar aquele barco. E todas as pessoas que estavam naquele barco começaram a se desesperar. E olha que coisa, eles começaram a jogar tudo que eles tinham para que a estratégia que eles tinham, eles pensaram assim, vamos tocar o que a gente tá carregando aqui para que o barco fique mais leve, né, que ele venha flutuar, para que a gente não venha morrer, para que a gente não venha perecer. E tu vê, né, pela desobediência daquele homem que estava lá embaixo, aquelas pessoas estavam perdendo e jogando fora aquilo que elas estavam carregando, aquilo que elas queriam levar para o destino onde elas queriam chegar, foi jogado ao mar, foi perdido. Aquelas pessoas que estavam acompanhando ele sem saber, estavam passando por sofrimento, tribulação e desespero. E muitas das vezes nós trazemos isso com a nossa desobediência. Talvez nós nunca vamos entender quantas pessoas elas foram prejudicadas pela nossa desobediência. E enquanto nós não nos jogarmos no mar, na incerteza, naquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer, porque Jonas, ele sabia que eles tinham que lançar ele no mar. E ele, depois que eles lançaram ele ao mar, ele foi conduzido. E enquanto a gente não se jogar e esperar em Deus, para que Deus não clamar a Deus e pedir para que Ele faça a vontade dEle, que a gente diminua o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso pensamento, diminua os nossos planos, aquilo que a gente queria fazer, e não entregar aquilo nas mãos de Deus, se jogar no mar do incerto, porque quando a gente está nisso, a gente não consegue ver Deus, a gente só consegue ver aquele problema, aquele tormento. E eu falei pra ela, te joga, tu vai ser direcionada exatamente ao lugar onde Deus quer que tu esteja. Tem muita gente sofrendo já por causa da tua desobediência. Pessoas podem ter sido deixadas de ser abençoadas e trouxe para a vida dela um monte de coisas, né? E a Nath começou a testemunhar, e nós conversamos muito com aquela moça, e foi algo tremendo o que Deus fez, porque se nós não formos verdadeiros, né, e não colocarmos diante de Deus aquilo que é correto, a verdade que já nos é revelada, nós seremos desobedientes. Nós não estaremos cumprindo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Sim. Entender que até o momento de dor foi para a glória do nome do Senhor. Não, foi um momento que, outra experiência que eu tive, assim, com Deus, eu chegar ali e eu senti claramente, assim, algo diferente, que era pra gente estar ali. Realmente eu não tava bem, do nada, e foi uma coisa muito estranha, assim, começou do nada, e eu, meu Deus, mas o que é isso? E aí quando ela nos chamou, eu entendi. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, assim, ó, tão impactada. Eu cheguei e comentei com meus colegas de trabalho segunda, e aí eles já falaram assim, meu Deus, Deus mandou vocês lá. E eu disse, eu creio. Daí o pessoal já começou, estou me arrepiando. E aí começaram a falar, e aí, porque eu gosto muito de chegar no trabalho e contar, né, das bênçãos que Deus tem me alcançado, das coisas, de tudo, assim, em casa também, né, quando tem oportunidade. Mas foi incrível, assim, Deus é maravilhoso, né. E falando ali de Jonas, eu estudei um pouquinho também, né, dei uma lida. E acrescentando uma coisa que eu acho importante, né, que eu entendi da palavra, é que ali ele fala que ele dormia profundamente.
E eu entendo que quando a gente se afasta de Deus, se afasta da vontade de Deus, a gente vai dormir espiritualmente. A gente não vai estar muito conectado com Deus. Então, achei bem interessante essa passagem, assim, né? Essa questão dele dormir. E também interessante que diz ali que os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra. E que nem tu falou, eles não só perderam coisas, jogaram coisas para fora, mas eles também, daqui a pouco, se esforçaram o dobro, o triplo, né? Por causa da desobediência de um homem só, que estava dormindo espiritualmente, estava, né, mais afastado de Deus por não obedecer a Deus. E ali também ele segue falando ali em Jonas, né, no capítulo 2, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E aí então ele lembrou do Senhor, né, procurou ali fazer a vontade de Deus depois de querer fugir, né. Então, eu achei magnífico, assim, né? Cada dia eu vou lendo a palavra, eu vou tendo mais experiência, e assim, eu fico maravilhada, né? Daí aqui também ele fala, né? Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a minha salvação. Então, o que ele prometeu, ele ia cumprir, ele ia fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? Depois de toda aquela turbulência, mas foi lá, conseguiu se restabelecer, Deus ajudou e ele foi cumprir com o propósito dele, né? É maravilhoso, Deus é tremendo, né? Eu também anotei um pouquinho a história de Sansão. Eu vou ler aqui no... Aleluia. Sansão era um nazireu que foi consagrado desde a infância, desde antes que ele nascesse. E Deus tinha um pacto com Sansão. Deus disse que não era para ele tocar coisas imundas. Deus falou que não é... Ele foi separado para salvar o povo de Israel. E naquele tempo, eu vou contar um pouquinho da história resumida, né? Para quem não conhece a história de Sansão. Deus pediu para o povo de Israel, é uma lei há muito tempo, para o povo de Israel não se misturar com povos ímpios, povos estrangeiros. Eles teriam que manter a santidade de Israel separados, eles tinham que se manter separados. E Sansão, por incrível que pareça, ele sabia de tudo que era para ele fazer e tudo que era para ele não fazer. E a primeira coisa que ele fez foi se relacionar com mulheres do povo estrangeiros, que era uma coisa proibida por Deus no meio de Israel. E assim que ele foi se afastando aos poucos. Primeiramente, Deus não tirou o espírito dele de Sansão na primeira vez que ele foi fazer isso. Ele continuou frequentando esse povo, continuou frequentando, saindo de Israel, indo para as regiões dos filisteus, indo e voltando, até que um dia chegou que parece que, sabe, quando tu faz alguma coisa, insistir no pecado, insistir na desobediência, Deus dá uma chance para a pessoa se arrepender. Deus deu a Sansão a oportunidade de se arrepender. Ele ficou nessa vida, ida e volta. Deus sempre dando essa oportunidade para ele voltar a ele. Mas Sansão eu acho que ele não se importou com aquilo que Deus botou na sua palavra. E a última vez que ele foi ficar com uma mulher estrangeira foi a decadência dele. Ele ia aproveitar, eles iam aproveitar dele naquele momento. E a mulher foi usada pelos filisteus para ele mostrar o segredo dele. E ele foi enganando a mulher até que ele foi falar o segredo. E naquele momento Sansão entregou o segredo que Deus tinha com ele nas mãos de um povo ímpio. E Deus não deixou isso passar. Eu digo numa linguagem fácil, assim, esgotou o tempo de desobediência dele e Deus o entregou nas mãos dos filisteus, porque ele insistia na desobediência, ficou muito tempo mexendo com a impureza, imundícias, e Deus deixava, até que o momento chegou para ele perder a força que Deus tinha dado para ele. Porque ele mesmo o entregou, não foi Deus que o entregou nas mãos dos filisteus. Ele que abriu o segredo, que o entregou nas mãos dos filisteus.
Então, tudo que fazemos tem consequência. Uma coisa que é bem nítida, né, é que Deus, ele tem um plano na nossa vida, e o diabo, na mesma maneira que Deus, ele tá te preparando para receber aquelas bênçãos e para que o nome dele seja glorificado, de igual forma, o diabo, ele vai planejando uma maneira de fazer tu cair, tu desobedecer, tu regredir, tu não avançar. Então teve todo um acompanhamento ali, né, na medida que ele ia andando com o errado, com aquelas más escolhas que ele estava fazendo. O diabo, o inimigo estava analisando qual eram as fraquezas e ele não tinha acesso. E muitas das vezes as pessoas, elas dão brechas. Talvez em um momento muito sucinto de conforto, aparentemente aos olhos, de uma conversa sem maldade. Como foi a conversa de Sansão com Dalila? Sim. E tu vê, né, que ele estava tão adormecido que, como a irmã Natia estava falando ali, que ele também dormiu. Sim. E ele dormiu, não só dormiu para cortarem o cabelo dele, mas ele estava dormindo. Ele não estava conseguindo ver aquilo que estava na frente dele. Que o diabo estava falando com ele estava se relacionando com o diabo. Ele estava conversando com o inimigo, dando brechas, se abrindo. E o quão importante é as pessoas nas quais... as pessoas que nós convivemos, com quais pessoas que nós estamos nos relacionando, qual é o objetivo dessas pessoas. Porque nós temos duas opções. Ou nós fazemos a diferença e nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E ele, na cabeça dele, ele tinha o domínio daquela situação. Tinha controle. Por ele tinha controle daquela situação. Eu acho que no início da conversa, ele nunca pensou que ia se entregar. Ele se achava forte, ele se achava poderoso, ele achava que a força que estava nele era dele mesmo. Ele achava, como o pastor pregou, ele achava que cortando os cabelos dele ia continuar ele ia continuar com a força. Soberbo um pouquinho também, né? Pode ser isso. Um conjunto de fatores, né? E é algo bem... É no dia a dia. É no andar, é no caminhar. A gente não pode andar... Se a gente sabe que não pode chegar perto do muro, não vamos nem chegar perto do muro. Sim. Às vezes as pessoas gostam de entender quais são os limites e acham que podem ali dar uma olhadinha, voltar. E não é bem assim. Numa dessas, a rasteira vem e a queda é feia e pessoas deixam de... O nome de Deus deixa de ser glorificado e acaba virando chacota diante do povo. E mesmo com tanta coisa errada, ele, através do arrependimento, ele ainda conseguiu com que o nome de Deus fosse glorificado. Mas olha o fruto da desobediência, a vergonha, as coisas que o povo deixou de fazer, de receber. É bem... É pesado. Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Continuar, vamos ler. No chat. Como é que tá? Vamos interagir, irmãos. Eles estão interagindo, só que não estou conseguindo abrir aqui o chat. Essa internet não tá muito boa. Deixa eu ver. Então, vou começar pelo início. A irmã Isabel Schmidt, que está nos assistindo. O irmão Cauã Oliveira também. A irmã Rode Benacu nos assistindo. O irmão Jonas Quemuel também nos assistindo. A irmã Denise Sartori nos assistindo.
Roberta Belos, irmã Solecir, a irmã Kátia Brito também nos assistindo, a Késia também nos assistindo e a Késia Rosa. O irmão Gésia Nicolas também nos assistindo. Muita gente, muita gente. A irmã Nadir da Cunha. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco hoje. A Prof. Gladys, que Deus abençoe. A irmã Paola Cruz, de Porto Rico, também nos assistindo. Glória a Deus. A irmã Duda Brito. Glória a Deus. Nós temos o irmão César Augusto Tavares também. É teu tio. Glória a Deus. A irmã Márcia Matos também. O irmão Israel Silva. E o irmão Jorge Wolf também. Estávamos juntos no culto hoje. Glória a Deus. O irmão Ezequiel Farias também, de Cachoeirinha. Que bênção. A irmã Betsy. A irmã Betsy também, de Rivera. Eu acho que Porto Rico também. Nós temos 2 irmãs de Porto Rico. Deus abençoe. Nós temos a irmã Beatriz Xavier, a irmã Rose Belico e o irmão Selmar Correia. Muita gente nos assistindo. Muita gente. Minha ex-colega de trabalho, uma bênção. Beatriz Xavier. Ah, que bênção. De transmissão pro pessoal. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo hoje. Vocês podem mandar as suas participações. Não se constrangem, podem mandar. Tem um irmão que mandou um versículo aqui. O irmão Cauã explica que ele já teve uma experiência parecida com a minha. Então, ele começou a buscar o discernimento de espírito, porque muitas vezes nós pensamos que é algo da nossa cabeça. A mesma coisa que nós comentamos. A maioria das vezes, a gente acha que é da nossa cabeça. Mas Deus vai nos dar graça, irmão Cauã. Ele continua comentando que no livro de Hebreus 5, versículo 8 a 9, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, Jesus. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecerem. E é muito lindo a história da salvação. A história da salvação é a história de obediência. Começando por lá. A primeira história de obediência é a vinda de Jesus sobre essa terra. Ele podia escolher não vir. Ele podia escolher deixar os homens pagar pelos seus próprios pecados. Mas Jesus, ele se prontificou, ele disse para o Pai que ele ia morrer por nós. Nós, pobres pecadores, não tínhamos nenhum valor, continuamos não tendo, porque o valor que nós temos hoje vem de Deus. E Jesus se entregou por nossos pecados. E nós somos o que nós somos hoje porque Ele se sacrificou por nós. Glória a Deus. E o irmão Israel Silva, o nosso irmão de Cachoeirinha, ele mandou o versículo, o livro de Lucas 8, versículo 20 a 21. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, perdão. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos, e eu vou completar, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Iremos chamar mais um louvor e em breve voltaremos, irmãos. Aproveitem e chamem mais pessoas. Glória a Deus. E deixem like.
Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Que toda maldição lançada contra a tua vida seja destruída em nome de Jesus. Todas as correntes que te afastam de Deus caiam agora em nome de Jesus. Toda potestade, toda enfermidade caiam agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Quando adoras, 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 quando adoras. Oh, glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a história de Paulo e Silas, que injustamente foram presos.
aqueles homens não fizeram nada errado para ser presos, injustamente levaram eles para a prisão. E certamente Paulo e Silas naquele momento, eles estavam aflitos, eles estavam passando por uma prova. Estou fazendo a obra de Deus, estou pregando, anunciando o Evangelho, mas agora estou preso injustamente. Mas a palavra de Deus nos diz que perto da meia-noite algo acontece. Perto da meia-noite, aqueles homens de Deus, aflitos, lutando, começaram a orar, começaram a clamar a Deus. E a Bíblia diz que no momento que eles começaram a clamar, algo começa a acontecer. A palavra de Deus nos diz, no livro de Tiago, capítulo 5 e verso 13, que todos aqueles que estão tristes, eles devem orar, e todos aqueles que estão alegres, eles devem cantar. Certamente naquele momento a aflição tomou conta do coração de Paulo e Silas. O que eles fizeram? Eles começaram a orar, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a buscar a glória de Deus. E no momento que eles começam a orar naquela prisão, certamente a alegria de Deus, a presença de Deus começa a encher o coração de Paulo, começa a encher o coração de Silas, e eles começam a adorar e a louvar ao Senhor, cantando hinos de vitória. E o que a igreja está fazendo aqui hoje, mesmo em meia luta, mesmo em meia dificuldade, estamos aqui orando, estamos aqui cantando, porque sabemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, e por isso nós o adoramos, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, e Ele pode te dar vitória, Ele pode mudar a tua vida, e por isso nós vamos adorar ao nome do Senhor. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Irmão Ismael, e o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz que a prisão começa a tremer, as portas começam. Voltando à nossa meditação, nós estávamos falando sobre Jesus, né? E Jesus, ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, ela é algo tão tremendo que ela nos liberta. Ela tira realmente a venda dos nossos olhos e nós passamos a enxergar o que está diante de nós. Muitas vezes tem um palmo diante de nós e nós não conseguimos ver, né? E nisso, quando nós damos de frente com Jesus e Ele nos revela a sua verdade, há uma escolha que nós devemos fazer. Sabe que um tempo atrás eu estava conversando com um vizinho meu e ele é usuário de drogas, né? Ele me contou que ele foi para um desafio e eu conversando com ele assim na rua. E ele falou assim, Deus falou comigo lá, Fê. Eu disse, e o que tu decidiu? E ele, sei lá, eu acho que tem que ser algo meu. Não é alguém que tem que me falar, é eu que tenho que decidir. E eu falei assim, então tu escolheu isso, tu escolheu permanecer da maneira que tu tá. E eu falei pra ele, será que eu acho que tu ama muito a maneira que tu vive e tu tem medo de deixar de ser quem tu é, porque tu criou uma pessoa que aos teus olhos é boa, quando
todas as pessoas à tua volta estão falando que isso não é bom pra ti, tu consegue ir seguindo nesses teus impulsos que estão te direcionando à morte. E eu vejo em ti esse medo de se perder. Tu não quer se achar. Eu acho que na verdade tu não quer te encontrar. Eu acho que tu ama muito a maneira com que tu vive. E tu tem medo de amar a Deus. Tu tem medo dele te transformar, dele modificar tua história, tua vida. Eu acho que tu tem medo. E nós devemos escolher, né? É uma escolha viver a verdade. Nós somos libertados sim, mas quando nós escolhemos, porque nós temos uma escolha, né? E Deus sempre nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a decisão é nossa. Deus nunca vai escolher para nós de obedecer ou não. Deus nunca vai nos forçar a obedecer. E eu não conheço nenhuma passagem da Bíblia que fale sobre alguém que Deus forçou a obedecer. Deus sempre bota os dois caminhos diante de nós, a obediência e a desobediência. Você que tem a escolha. É verdade. Vocês sabem que quando eu estava em processo para retornar no ano passado, né, eu já havia tentado algumas vezes retornar, né, e aí não tinha sucesso. E aí ano passado, né, Deus foi preparando, eu sempre orava, né, disse, ai, Senhor, eu quero retornar, mas eu não tenho força, eu tenho, né, minhas dificuldades, que eu não consigo. E então, Deus foi preparando tudo, sabe? E quando eu disse, não, agora eu vou firmar o pé. E aí, com as ajudas que eu tinha e tudo, né, eu vi que ia, só que eu tive que fazer escolhas para poder retornar. Nem sempre a gente obedecer a Deus, a gente vai ficar feliz, né? Porque a nossa carne tem uma vontade, nós temos uma vontade, mas Deus tem outra, sabe? Então, resumindo, eu tive que abrir mão de coisas para poder fazer a vontade de Deus. E uma coisa, assim, que eu acho muito, muito de Deus, assim, é que eu tinha a possibilidade de ir para outra igreja, assim, em resumo, né? A história é longa, mas em resumo, eu tinha a possibilidade de ir para outra igreja, outra denominação, tudo mais, assim, né? E aí eu disse, não, mas o meu lugar é ali. Porque antes de eu voltar, eu tinha vindo em alguns cultos. E num dos cultos que eu vim, Deus usou um irmão para falar, o teu lugar é aqui. E eu disse, mas como é que eu vou desobedecer? Não era minha vontade. Em algum momento não foi. Mas eu disse, não vou desobedecer, né? Outras questões também, né? Me criei aqui, né? No ministério e tudo. Então, é bom a gente ressaltar, né? Que a gente tem que obedecer, mesmo que de começo a gente a gente acha que, mas... E agora, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, sabe? Então, a gente não entende, né? Os projetos de Deus. Daqui a pouco, lá na frente, a gente vai ligar uma coisa na outra, assim, aí... Claro, Deus faz tudo, né, perfeito, né, mas pra a gente atentar também, né, que nem sempre a gente vai ficar muito contente, assim, né. Sabe que quando eu vim pro ministério, eu era de outro, né, e eu fui orar com uns amigos meus, num morro que tem lá perto de casa, atrás, assim, e nós fomos lá de madrugada, chamei lá meus amigos e falei assim, vamos orar. Preciso que Deus fale comigo. E daí eles, vamos. E daí nós fomos e eu orei assim, eu entreguei assim todas as minhas dúvidas naquela oração, naquela noite. Eu falei assim, Senhor, eu quero saber qual a tua vontade pra minha vida, porque a minha vontade eu sei, mas eu não sei a tua. Sei lá, eu não sei o que tá te desagradando, eu não sei... Não sei, fala exatamente, mas assim, tem que ser audível. Eu não tô conseguindo prestar muita atenção, então assim, tem que falar, eu tenho que compreender que é tu. Agora eu tô pedindo, eu não sei, tô admitindo que eu não sei. E eu quero que o Senhor seja claro ao falar assim, qual é a tua vontade pra minha vida? O que eu tô fazendo que tá te desagradando? O que tu espera de mim? Aonde tu quer que eu esteja?
E daí, alguns dias depois, no outro dia na realidade, eu vim em um culto aqui que eu fui convidada pra vir. E quando eu passei pelo portão, uma irmã olhou pra mim e fez assim: ó, irmã. Eu disse: paz. E daí ela falou assim: ontem tu pediste algo muito sério pro Senhor. Se tu crê, hoje mesmo tu sai com a tua resposta. E eu olhei assim: eita glória. E eu falei bem assim: amém, irmã. E daí ela falou assim: amém. E eu falei: se eu não cria, eu já comecei a crer naquele momento, né? Mas fiquei no culto assim: olha, é hoje. E a palavra estava maravilhosa, os louvores estavam maravilhosos, mas não estava falando comigo, não estava respondendo nenhuma resposta, nenhuma das minhas perguntas que eu tinha feito. E quando acabou o culto, estava todo mundo se cumprimentando. Eu olhei para cima assim, eu falei assim: Senhor, eu creio que tu ia me responder. Se tu não falou, foi porque o Senhor não quis, porque eu criei. E uma irmã botou a mão assim por trás de mim no meu ombro e ela começou a falar em língua estranha. E ela falou bem assim: tu achaste mesmo que tu sairias daqui da mesma maneira que tu entrou? Assim te diz o Senhor. Tu me perguntaste o que me desagrada. Me desagrada que tu sirva dois senhores. Quando a irmã falava aquilo, aquela palavra me rasgava. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele foi respondendo: tu me perguntaste qual a minha vontade para tua vida. A minha vontade é que tu permaneça aqui. E Deus, assim, olha, foi me rasgando. A palavra parecia que ela era realmente aquela espada, assim, ó. Eu me perguntar. Chorando. Porque machuca a nossa carne. E às vezes a gente é tão prepotente que acha que tá fazendo a vontade de Deus e tá fazendo a nossa e a vontade de Deus junto. Deus não se agrada disso. E machuca, mas liberta e transforma. E eu creio que Deus, se Ele não deu ainda a resposta de alguém, é porque talvez essa pessoa, ela não... Aquela pergunta que ela esteja fazendo não seja sincera, porque quando Deus vê sinceridade no nosso coração e prontidão em querer saber e fazer aquilo, eu creio que Deus abençoa. Eu vejo que nós três temos um ponto comum. Que nós vimos de um ministério, de outro ministério. No meu caso, o ministério onde congregávamos em outro país na África era o Ministério Liberal, e faz 7 anos que estamos aqui no Ministério Restauração. Eu lembro que no início era tão difícil, porque a gente não conhecia a doutrina. A gente ouviu falar, o pai, quando ele viajava para cá, voltava e nos ensinava as doutrinas aqui, mas ainda na prática tinha algumas coisas que a gente não conseguia fazer por causa do ambiente, pelo fato de não entender como as coisas são. Quando eu cheguei, eu pensei assim: eu vou ficar 6 meses e depois vou embora daqui. Porque eu olhava assim, eu falava: eu nunca vou conseguir ser assim, eu nunca vou conseguir ser perfeita, eu nunca vou conseguir tal coisa que as irmãs estão fazendo, olha aí, eu não vou conseguir. E eu vejo que conosco, diferente de vocês, mas dá o mesmo resultado. Diferente de vocês, o processo de obediência foi gradativo, foi aos poucos. Daí Deus ia abrindo meus olhos um por um e me dando força, porque eu tenho certeza que se não fosse Deus, eu nem ia conseguir, ia voltar. Eu não sei como eu ia viver lá sem minha família, mas eu ia voltar, porque eu achava impossível me adequar à doutrina. E eu fui pedindo para Deus, me quebrantando, e Deus foi me dando graça aos poucos. Não foi aquela transformação do nada, não. Foi um processo gradativo. Aos poucos eu fui vendo que aquilo ali não é... Deus não se agrada disso. Daí eu vou corrigindo esse lado e vou avançando com Deus. Deus mostrando outra vez, outro lado não está certo. E aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando.
Por isso, hoje eu penso que o processo de obediência a gente nunca vai ter êxito se nós mesmos, nós homens, nós queremos estabelecer alguma coisa que a palavra diz, impor a palavra de Deus a outras pessoas. Mas como a igreja ensina, Deus usa os seus servos para falar, expor a palavra de Deus, falar da sua palavra, e o Espírito Santo se encarrega de fazer que nós, que somos homens, carne, nós possamos obedecer a Deus, porque essa possibilidade não está em nós, homens naturais. Somente o Espírito Santo pode nos levar a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus, porque não é uma coisa fácil. Deixar a nossa vontade, deixar aquilo que a gente pensava que estava certo. Com certeza não vejo nada mal nisso, não vejo, é muito exagero, essas coisas. Deus vai falando contigo, não é exagero. Tudo que tem na palavra de Deus tem um efeito na vida do crente. E são coisas que a gente abre mão no mundo físico que nós recebemos em dobro no espiritual. Que o céu, ele se move, o mundo espiritual, ele se transforma. Nós vamos transformando aquele ambiente que nós estamos no espiritual, dia após dia, obedecendo. Nós não somos perfeitos, nós não somos super crentes, todos nós erramos, mas o temor, né, ele é o princípio da sabedoria, e Deus, ele nos dá graça para que de dia em dia, de glória em glória, renovo em renovo, nós consigamos isso. Quando a gente se propõe a obedecer, Deus se encarrega de tudo. Sim. Deus, ele não vai deixar a gente, né, assim, sem um respaldo ali, né, sofrendo, né, digamos assim. Então, quando a gente toma uma decisão de obedecer, Deus vai se encarregando de tudo, né? Que nem quando eu voltei também, né? Bastante testemunho. Sim. Podia ficar falando horas, né? Mas assim, quando eu voltei também, com as minhas dificuldades, né? Eu pensava assim, eu nunca vou conseguir voltar. Não vou conseguir. Eu não consigo ficar, tenho os meus problemas, né? Como vocês, a maioria sabe, eu tenho ansiedade, faço terapia e tudo, assim, e eu achava que eu nunca ia conseguir, nunca ia vencer essas coisas, assim, né, e Deus foi dando graça aos pouquinhos. Foi um processo, né, longo, de certa forma, ainda tô no processo, porque a gente não é perfeito, né, que nem vocês falaram, a gente tá, cada dia aprende uma coisinha, mas no momento que a gente se posiciona, não, mesmo se eu vou sofrer, mesmo se no meu entendimento vai dar tudo errado, eu vou. Deus se responsabiliza, e a gente vê que não dá nada errado, sai tudo conforme a vontade dele, né? E até aquilo que parece errado acaba dando certo. Por exemplo, o passar mal era pra honra e pra glória de Deus. Foi tudo tem um propósito, né? Olha, tremendo, assim. Glória a Deus, aleluia. E antes da irmã Natiele iniciar as dicas que o Tiago o apóstolo Tiago nos deixou, nós vamos ler alguns irmãos que vieram depois, que estão nos assistindo, e que eu creio que ficaram até o final agora. Nós temos a irmã Andréa Soares, nós temos o irmão Danilo Lopes da Sede, nós temos a irmã Mel, nós temos o irmão Ricardo, que é o pai da Roberta, o irmão Rogério Moraes, a irmã Ivoneide Machado, que é secretária da Heróis da Fé. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que eu citei até agora. A irmã Tatiana Thier, deixa eu lembrar a cidade. Acho que não vou lembrar. Tá, eu lembro depois. Santa Maria, isso. Obrigada, irmã Tatiana. Santa Maria. E é isso, os irmãos que ingressaram depois. Que Deus abençoe a todos. Agora nós vamos continuar e finalizar o nosso programa falando das dicas que o apóstolo Tiago nos trouxe. Então, irmãos, o apóstolo Tiago nos deixou umas dicas, né? A gente já leu, mas vamos falar de novo. Aqui ele fala ali, né,
no capítulo 1, versículo 22, que a gente já leu anteriormente. Então, as dicas são essas: atentar para a lei, né? Perseverar, não ser só ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, né? Que está escrito aqui nos versículos 22 até o 25 ali. Ele fala assim, ó: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, dessas dicas ali, né, atentar para a lei, perseverar, né, e ser praticante, ele ainda nos diz que nós vamos ser bem-aventurados em tudo que realizarmos, né, quando a gente pratica, né, a gente ouve e pratica também, né. Então, para nós meditarmos e nos lembrarmos, né, de fazer isso, assim, atentar bem, perseverar e praticar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E uma série de hábitos, né, que nos ajudam, nos empurram, nos impulsionam a obediência, que amortece, né, os nossos jejum, oração, meditação, são itens indispensáveis e elementos essenciais que nós necessitamos diariamente para que consigamos ser obedientes e que nós venhamos sempre a escolher isso, porque é uma escolha, não é fácil, mas Deus, Ele dá graça. E Ele faz com que a gente consiga perseverar, que a nossa fé sem obras ela é morta, né? E nada mais agradável do que a gente falar o que Deus tem feito através das nossas vidas, e a palavra viva, não só em letra, mas em atitudes, que os irmãos possam viver a palavra, que possam exercer a palavra e que possam ter milhares e milhares de testemunhos, e que essa obediência ela resulte em honra e glória para o nome do Senhor, não só na tua casa, na tua família, nos teus amigos, para que a desobediência ela não venha a trazer coisas ruins, não só para a sua vida, porque vidas acabam deixando de ser alcançadas pela nossa desobediência e acabamos não cumprindo o plano ideal de Deus. Se a irmã Grace quiser deixar uma reflexão. Acho que seria isso. Não tenho mais nada para acrescentar. Já falou tudo, Já né? falou tudo. Resumo. Falou bem. Antes de finalizar nosso programa, nós vamos estar orando por todos os irmãos que estavam conosco, que Deus possa, nós juntos, incluindo, nos ajudar a obedecer a Ele. Às vezes é complicado, é difícil, mas nós precisamos obedecer a Deus. Isso não é para o benefício de Deus, é para o nosso próprio benefício. Então, quem deve buscar a obediência somos nós. Então, vamos usar esse momento final para orar sobre esse assunto. A irmã Fernanda pode dirigir a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos direcionamos, agradecemos Senhor, por a esse nossa programa, oração, Senhor. Pai, Te agradecemos a este determinado assunto, Senhor, a nossa obediência, Pai, a obediência dos meus irmãos, da nossa igreja, da tua igreja, Senhor. Nós concordamos, Senhor, como igreja do Senhor, que nós, Senhor, queremos obedecer e que nós queremos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, através não somente das nossas vidas, Pai, mas da nossa família, da nossa história, Senhor, naquele ambiente no qual nós somos inseridos, Pai, queremos ver a honra e a glória do teu nome, Pai. Senhor Santo e poderoso, com a tua palavra verdadeira, Senhor, que o Senhor liberte, que a palavra corte, rasgue, Senhor, despedace todo o mal, todo o engano, Senhor. Senhor, que a desobediência não haja lugar, Senhor, na nossa vida, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome nessa igreja,
igreja, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome nas nossas histórias, Pai. Ah, Senhor, nosso Deus, convence, Senhor. Vence, Senhor, aqueles que estão fazendo coisas erradas, Senhor. Que temos muito, Senhor, a receber de Ti, Pai. Ah, Senhor, e que Teus tesouros não se comparam a nada que o mundo tenha a nos oferecer, Senhor. Que o Senhor é bom e precioso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes e abençoa, Senhor, não somente as nossas vidas, mas os nossos irmãos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela igreja na qual nós estamos agora inseridos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos alcançou e que nos modifica dia após dia, Senhor. Pelas pessoas preparadas, Senhor, que o Senhor coloca, Senhor, no Teu altar. Pelas pessoas que o Senhor levanta, Senhor, para nos convencer, ó Pai. Nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer, Pai, no nosso meio, na nossa juventude, porque ela é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Obrigado por participar conosco neste programa. Abençoa a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que a presença de Deus, ela permaneça com vocês onde quer que vocês estejam. E que nós venhamos a ser obedientes cada vez mais, de dia em dia e de glória em glória. Pela graça, pela misericórdia e pelo amor. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Paz do Senhor Paz do Senhor. O nosso lema é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente,